Amados irmãos, Deus abençoe vocês no nome de Jesus, que Deus vos dê graça nesse dia, muita paz nesse dia. A mensagem de hoje, o título é A Sabedoria de Deus e a Loucura do Mundo. A sabedoria de Deus e a loucura do mundo. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Antes eu quero dizer a você que nos assiste que eu sou muito feliz por você estar conosco. O número de inscritos no canal tem crescido, o número de assistência também. Não deixe de ouvir, de ver, de assistir os vídeos e de consultar o que falamos dentro da tua Bíblia. Eu quero que você cresça aprendendo a palavra do Senhor. Não importa a igreja que você vai, eu quero que você seja um crente bíblico. E sendo assim, Deus irá sempre falar no teu coração. Vamos ler 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 18 ao 21 e depois o verso 24. E o verso 18 do capítulo 1 diz assim: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus a louca, ou Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E o versículo 24 diz: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus por sua palavra lida. Hoje nós vamos falar desse assunto, muito importante. O apóstolo Paulo fala exatamente aos Coríntios, dando uma saudação linda, que falamos na mensagem de ontem, enaltecendo a Deus pela salvação, dos coríntios, da igreja que estava ali, e isso parecia muito bem. Então o apóstolo Paulo aborda um assunto muito importante. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Apóstolo Paulo aborda um assunto dizendo: Irmãos, eu fui informado pela família de Cloé, uma família cuidadosa, uma família que quer o bem da igreja, como eu preguei para vocês, como eu levei o evangelho até vocês, como vocês deram ouvidos ao evangelho pregado. Esta família está preocupada e me deixou saber sobre o procedimento de vocês. Antes de falar do procedimento, eu quero dizer a você que eu sou vítima de uma injustiça na cidade de Governador Valadares. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, eu pedi conselho a um sábio pastor juiz, ex-juiz, mas era pastor. Então, ele me deu um conselho que não foi bom, por isso eu pereço até hoje nas mãos de pessoas que sentam na cadeira de juízes. Quando eu fui reclamar de uma juíza aí, chamada doutora Lúcia, para este que me deu o conselho, ele disse: não, ela é muito sábia e muito capaz. Esta senhora é a juíza mais incompetente que eu já vi na vida. A assistente do Ministério Público lá é outra maior incompetente, porque eu declarei diante deles evidência e disse que contra evidências não há resistência. Então, se você prova com evidência a lei jurídica, o jurídico diz isso, a Constituição diz isso, se há evidência, então não há mais resistência. E ela, então, foi a mais tola que eu já vi por incapacidade em julgar uma causa. E foi trocando de juízes, de representantes do Ministério Público, e cada um mais tolo do que o outro. Essas pessoas se sentam nas cadeiras de sábios, mas não sabem julgar uma causa. Não têm a capacidade. Quem os coloca ali são diplomas. São concurso que eles passaram, mas eles não têm capacidade de julgar uma causa. E isso tem acontecido mundo afora. Então o apóstolo Paulo começa a confrontar isso dentro da igreja de Corinto, as pessoas se julgando sábias.
E não, eu fui formado assim, eu fui formado assado, e quem me chamou foi esse, quem me batizou foi aquele, e começou-se uma confusão ali com 3 grupos. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, porque foi Paulo que me batizou, eu sou dele, ele que pregou para mim, eu sou dele, eu sou discípulo dele. E outros diziam ser discípulo de Apolo, porque foi Apolo que batizou, foi Apolo que fez isso. E um terceiro grupo, que não eram cristãos também de verdade, mas para defender, para dizer que não está de um lado e nem do outro, diziam, eu sou de Cristo. Mas nenhum dos 3 estavam corretos, né? Porque em todos os 3 faltou uma coisa muito importante que Paulo ensina, chamada humildade. Mesmo que não fossem unânimes, se fossem humildes, chegariam a um denominador comum, chegariam a uma razão, mas também não tiveram humildade. Cada um defendia a sua bandeira. Haja vista que uns dias atrás aí eu ouvi um pastor dizer, pastor amigo, dizendo assim, por muitos anos de ministério, graças a Deus, né, trabalhando bem, os meus discípulos cresceram em número. Olha, mas você tem discípulo? Você tem discípulo ou você está fazendo discípulos para Jesus? Ponto 1. Um dia eu fui no restaurante, chegando lá, vi um irmão com um outro irmão lá sentado, irmão em Cristo. E ele dizia para o outro, pega água para mim. E não dizia, nem dizia, por favor. E o sujeito pegar, vai lá e pega a comida para mim. E aquilo me chamou a atenção, eu perguntei, ele é teu parente, é teu irmão de sangue? Ele disse, não, ele é meu discípulo, ele tem que me servir. Meu Deus, onde estamos chegando? E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Eu vejo entre vocês divisões. Eu vejo entre vocês muito comentário, muita conversa e muita separação entre vocês. Fui informado pela família de Cloé que isso está acontecendo. E uns dizem que são meus discípulos, outros dizem que são de Apolo e outros dizem que são de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, estejam claros disso. Eu não morri por vocês, eu não carreguei uma cruz por vocês, eu não dei minha vida lá na cruz por vocês para salvá-los, e nem Apolo tampouco fez, nem eu sou nada e nem Apolo é nada, nós somos pregadores do Evangelho, Deus me chamou para pregar o Evangelho, mas vocês são de Cristo, é Ele que morreu por vocês, Ele que se deu por vocês, Ele que resgatou vocês, então vocês pertencem a Ele, para com esta confusão. E apóstolo Paulo então dá alguns conselhos para eles. Esses conselhos são os conselhos que ajudam a igreja a caminhar unânime. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz para eles, está também em Romanos 12:16, que diz assim, sede unânimes entre vós. Não ambicieis ou não venham a ter ambição para coisas altivas, coisas dessa vida, para títulos, para posições. Não tenha esta ambição. Acomodai-vos nas coisas humildes. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Não se enalteça, não se engrandeça. O que importa é que Ele, Jesus, cresça e que eu e você diminuamos no nome de Jesus. Que nós sejamos simplesmente carregadores de boas novas, portadores de boas novas. Apóstolo Paulo fala isso em Romanos 12:16 e também tem um toque disso aí em Filipenses capítulo 2, versículo 2, né? Que são 3 coisas abençoadoras para a igreja, que é o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, o mesmo modo de agir. Devemos ter propósito, devemos ter alvo, mas não podemos pensar que somos diferentes uns dos outros, ou melhores que uns dos outros. Precisamos encarar que somos chamados por Cristo para sermos representantes dele nessa terra, como igreja do Senhor Jesus. Então não importa o tamanho dessa ou daquela igreja, pode ser que a igreja seja muito grande aos olhos dos homens, mas nem exista nos olhos de Deus. Por isso que eu estou falando sobre a sabedoria de Deus e a loucura do mundo, porque este mundo não é aquele mundo lá fora, o mundo pecador, o mundo satânico, o mundo... É o mundo que penetrou dentro da igreja e agora está fazendo uns pensarem que são os melhores que os outros, porque adquirido aquele mundo sujo lá fora, arrogância, né? Prepotência, e essas pessoas são prepotentes. E se você disser para o teu pastor, o pastor Riva pregou assim, ele vai perguntar, quem é esse pastor Riva? Qual a
história dele? Qual a igreja? Que tamanho é a igreja dele? Porque eles estão envolvidos, vestidos simplesmente de aparência. Aquele que quer ser maior, que quer ser grande, a Bíblia diz, sirva ao menor. Apóstolo Paulo falou assim, depois que eu fizer tudo nessa vida, eu ainda me consagrarei, eu ainda direi que eu fui inútil ao reino de Deus. Eu podia ter feito mais, eu queria fazer mais. Então, meus queridos e minhas queridas, no nome de Jesus, está escrito em 1 Pedro, em 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, 8 e 9 também, que nós tenhamos o mesmo sentimento. Pedro endossa as palavras de Paulo, que sejamos compassivos, cheios de amor, né? Aquele amor fraternal, aquele amor misericordioso e cheios de humildade, não pagando o mal com o mal. Então nós não estamos numa guerra entre irmãos, nós devemos abraçar e amarmos uns aos outros. Apóstolo Paulo volta a dizer isso, porque foi Cristo, o Senhor da igreja, que morreu por mim e por você. Não é este pastor ou aquele. Então pare com esses cultos aí, né, de celebridades, né, esses cultos aí para pessoas, e passe a cultuar a Deus. Vai pregar um pastor na tua igreja, você convida muita gente porque o pastor é famoso. Deixa disso, o famoso na igreja é a palavra de Deus, é ela que nos traz vida eterna garantida em Cristo Jesus. Então seja sábio diante de Deus. O apóstolo Paulo faz isso, quando Deus chamou vocês, vocês não eram nada, vocês não tinham sabedoria alguma para oferecer a ele, mas hoje vocês que são a sabedoria de Deus são loucura para este mundo, porque eles não entendem o que Deus está fazendo na tua vida. Deus vai fazer isso e muito mais no nome de Jesus, se você buscar ler, entender a palavra de Deus e entrar nessa sabedoria de Deus e fugir da loucura do mundo. Aí você poderá dizer, eu estou embasado nisso, dentro da sabedoria de Deus, estou fora da loucura do mundo. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva, Deus te abençoe no nome de Jesus.